No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Bom, hoje eu quero trazer uma novidade para vocês. Essa novidade é importante até para os profissionais de saúde. A Associação Americana de Diabetes e mais outras entidades que publicam os guias práticos para o ano 2010, recém-publicado, mostra aquilo que nós já vimos discutindo nos congressos dos anos passados, e retrasado, ano passado e o retrasado, o uso da hemoglobina glicada 1C. Primeiro eu quero falar para você o que é hemoglobina glicada 1C. A sua glicemia flutua durante o dia. Para você ter uma ideia, a glicemia de jejum, 10, 12 horas, tem um valor, nós sabemos, esse valor é até 100, 99, 100, o valor normal, e considerado de 100 a 125 um valor de glicemia de jejum alterado, já mostrando o início da doença, também chamada anteriormente de pré-diabetes, e acima de 126 a gente também dá o diagnóstico de diabetes. Isso repetido 2 vezes. As glicemias de jejum e que se alternam entre normal e glicemia alterada, que vai até 125, se faz um teste de tolerância à glicose oral, que é aquela sobrecarga que você recebe uma quantidade de glicose e de meia em meia hora, simplificadamente antes da glicose 2 horas, após você mede a sua glicemia, que vai dar normal até 140 em 2 horas, de 140 até 200 intolerância à glicose ou início da doença, e acima de 200 já diagnóstico da doença. Bom, tudo isso até agora é o que está acertado. A verificação que a hemoglobina glicada mede os níveis de glicemia médio dos últimos 3 meses fez com que observações mais adequadas mostrassem exatamente o nível da hemoglobina glicada onde começam a aparecer as primeiras alterações de diabetes. Então verificou-se que o ponto de corte de 6,5%, isto evidentemente para os métodos que são determinados pela Associação Americana de Diabetes como válido e pela Associação Brasileira de Diabetes, que é o HPLC, esse método, que o normal vai até 6,1, você tem para indivíduos que têm já tenham valores acima de 6,5%, já aparecem complicações, então foi adotado esse nível como diagnóstico de diabetes. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, às vezes, quando nós medimos uma glicemia de jejum, que a maioria dos médicos pede, fazem uma glicemia de jejum está normal, você está deixando escapar as flutuações da glicemia. Então, é possível que uma pessoa tenha uma glicemia de jejum, você, por exemplo, vai fazer um check-up, você que é grávida, vai fazer um teste, e a glicemia de jejum vem normal ou discretamente alterada. Se você tivesse, na realidade, uma hemoglobina glicada, um valor de hemoglobina glicada A1C de 6,5 para cima, você já tem um diagnóstico sem necessidade de jejum,
sem necessidade de fazer um teste de tolerância à glicose, que é um teste que demanda tempo, demanda custo. Muito bem. A verificação de que estados de pré-diabetes variam de 5,7 até 6,4, né, faz com que as hemoglobinas glicadas nesses valores também sejam referidos como indivíduo de alto risco de desenvolver diabetes. E abaixo de 5,7 são indivíduos normais. Então, nós estamos frente a uma nova informação, uma nova classificação, um novo critério de diagnóstico do diabetes e de acompanhamento, que é a hemoglobina glicada. Antes, você já fazia isso, quando você tem diabetes, você levava o seu médico a cada 3 meses, que deveria ser feito 3, 4 meses, para se avaliar o controle da doença. Se a hemoglobina glicada, pois ela mede a média das glicemias durante os 3 meses. Então, é um parâmetro muito mais fidedigno do que uma glicemia, que é uma foto de um momento, né? E esse momento pode ser um momento muito bom, e dando uma falsa impressão que você está muito bem controlado. Ou pode ser um momento muito ruim, dando também uma falsa impressão que essa glicemia está muito alterada, seu diabetes está muito alterado. Então, por isso não se pauta em glicemias, mas sim em hemoglobina glicada no controle. Nós estamos agora propondo um novo critério diagnóstico em cima da A1C, que é a hemoglobina glicada A1C. Isto está publicado nesse Guia Prático 2010 da Associação Americana de Diabetes e que passa a ser, na realidade, uma nova diretriz para todos os médicos e você que também assiste nosso programa, você que é portador de diabetes e você também, que evidentemente que é um profissional, tomar conhecimento que a hemoglobina glicada A1C passa agora também fazer parte do diagnóstico quando nós não temos um valor definitivo, esclarecedor das glicemias. Há que se considerar que pessoas com anemias, pessoas com outras doenças de hemoglobina, com malária, enfim, algumas doenças, insuficiência renal, que alteram os glóbulos vermelhos, também não servem para esse parâmetro, né? Então há que se considerar essas condições. De qualquer maneira, é mais uma ferramenta importante que se agrega ao arsenal de diagnóstico. Nós sabemos que muitas pessoas que têm parentes diabetes, muitas pessoas que têm irmãos com diabetes, são pessoas que têm diabetes e não sabem. Você que é obeso, você que é hipertenso, você que tem colesterol alto, você que é da terceira idade, mais de 65 anos de idade, enfim, mães que deram à luz a criança com 4 quilos ou mais, você tem um parente diabetes, não deixe de fazer ou a sua glicemia de jejum ou sua A1C. Realmente são exames fáceis, é uma coleta de exames simples e você pode ter uma informação. Você pode estar dentro do que a gente chama de grupo de risco, são pessoas que são portadores de diabetes e não sabem. E como não sabem, não tratam. Como não tratam, vão desenvolver complicações sem perceber. Nossa missão é essa: informação, educação. Este é o objetivo principal desse programa. GlaxoSmithKline, seu compromisso com o diabetes é de ativar pesquisas para ajudar a conter a explosão do diabetes mellitus tipo 2 e de suas complicações. Esse compromisso, GlaxoSmithKline, se estende além do simples desenvolvimento de novos medicamentos e seus investimentos com significativos avanços científicos para o diabetes e diversas áreas pesquisadas.
Muitos estudos de larga escala estão em andamento, visando proporcionar um horizonte mais amplo para as possibilidades de tratamento e evidências de modificação quanto ao prognóstico e progressão do diabetes. Visite nosso site www.gsk.com.br e para maiores informações, ligue para nós 0800 701 2233. Repetindo, 0800 701 2233. GlaxoSmithKline. Você pergunta, a ANAD responde. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Outro ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde. Falo com quem? Jamile. De que bairro, Jamile? Butantã. Pois não, qual é a sua pergunta? Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. É o seguinte, eu desde criança sempre ouvi os antigos falarem que quando você toma remédio, não convém tomar bebida, porque a bebida corta o efeito do remédio. Isso é verdade? Ok. Porque se for, quer dizer, por exemplo, quando a gente precisa ir numa festa, alguma coisa, que aí no caso que meu esposo toma muitos remédios, seria aconselhável naquele dia ele não tomar os remédios por causa de se ele vai tomar alguma coisa ou não? Ok, eu vou responder para você. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Você também pode participar, 3289-3580. 3289-3580. Esse programa é um programa interativo. Ele está feito para você. Você que está nos vendo pela TV, educadiabetes@nade.org.br. Você pode estar mandando seu e-mail. Veja bem, Jamile, o álcool, na realidade, tem muitas doenças que não devem ser ingeridos os medicamentos, não é? Com o álcool. Eu quero citar aqui principalmente o que é muito comum hoje, ansiolíticos, remédios para o sistema nervoso. Então a pessoa toma lá alguns tranquilizantes, antidepressivos, que não podem, não devem ser misturados com bebida alcoólica, né? Agora, essa história, eu vou parar o remédio para poder beber, isso aí você tem que consultar seu médico. Tem que discutir esse assunto na consulta e, evidentemente, se é possível fazer isso. Alguns medicamentos podem ser feitos, outros não. Então, depende do medicamento. De uma forma geral, não se mistura remédios tranquilizantes, ansiolíticos, antidepressivos com bebida alcoólica, tá ok? Outro ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde, doutor Fábio. Eu falo com quem? Eu falo com o Antônio, aqui de Santa Efigênia. Pois não, seu Antônio. Doutor Fábio, as explicações aí, os companheiros que estão ouvindo o programa, né? Sim. Já fizeram a pergunta, serviu até para mim, né? Mas eu queria deixar só ressalva no ar, assim. Porque os patrocinadores não abandonam a gente, não, né? Não patrocinam cada vez mais o programa, senão a gente não pode ficar sozinho. Se for depender só do governo, nós estamos danados, né? Então, eu estou falando para agradecer muito o senhor, que essa é uma faculdade para nós hoje. Nós estamos aprendendo muito, que não fosse o senhor, nós estávamos na estrada, perdido já, né? Muito obrigado. Então, eu quero agradecer, desejar que Deus dê muita saúde para o senhor e continue ajudando muito nós, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Eu vou pedir um favor. Eu vou fazer Desculpa. um favor para o senhor. Pedir um favor. O senhor, por favor, escreva essas palavras que o senhor acabou de dizer. Eu acho que é muito importante a gente ter por escrito, documentado, para a gente enviar para os nossos patrocinadores e também estar arquivando e publicando nos nossos meios na nossa revista da ANAD, porque, na realidade, muitas pessoas não têm a dimensão da importância desse programa. Vocês que estão em casa, vocês que estão no trabalho, você que eu sei que tem deficiência visual, que não tem condições de ficar se locomovendo, você que tem muita idade, que também não pode se locomover e não
precisa desta informação em casa, eu acho que o rádio é uma grande arma, a televisão é uma grande arma. Então eu quero que vocês nos escrevam. Rua Essa de Queiroz, 198, São Paulo. O nosso CEP é o 04011-031. Na televisão vai passar uma barra aí, a NAD. Rua Essa de Queiroz, 198, São Paulo. CEP é o 04011-031. A sua manifestação, a sua importância, é muito importante a sua manifestação. A sua opinião sobre os nossos programas é importante. Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do Diabetes News. No programa de hoje, você vai conferir: dormir durante o dia pode aumentar o risco de diabetes. Pessoas com diabetes devem ficar em alerta com a dengue. Exame de hemoglobina glicada pode apontar risco de outras doenças. Durante o dia pode aumentar o risco de diabetes tipo 2. Uma pesquisa realizada recentemente apontou que o sono diurno, realizado na maioria dos dias da semana, parece elevar o risco de diabetes em 28% das pessoas com 50 anos de idade ou mais. Os estudiosos examinaram os índices glicêmicos em jejum, bem como o hábito de dormir durante o dia, em cerca de 20 mil homens e mulheres chineses. O resultado demonstrou que a prevalência total de diabetes do tipo 2 foi de 13,5%, ou seja, aproximadamente 2.600 pessoas. No entanto, este percentual aumentava para 16,1%, cerca de 3.200 pessoas que costumavam tirar uma soneca todos os dias. O mosquito da dengue já se transformou numa ameaça à saúde pública no Brasil por oferecer riscos à população e principalmente às pessoas com diabetes. De acordo com especialistas, os portadores de diabetes têm mais chances de contrair a doença, além de apresentar evolução mais grave do problema. Isso porque as pessoas com diabetes são mais vulneráveis aos quadros infecciosos. Para complicar ainda mais essa situação, apenas 50% dos pacientes diabéticos sabem que têm o problema e grande parte não faz o tratamento adequado. Além disso, a perspectiva é que os números de casos de dengue aumentem no país. Prevenir a dengue e exercer um controle mais rigoroso do paciente diabético é fundamental. Os pacientes devem ficar ainda mais atentos não só ao controle dos focos de dengue, mas também ao controle do próprio diabetes. Um estudo americano divulgou que a dosagem de hemoglobina glicada, um exame muito usado para avaliar o controle da glicemia em pacientes diabéticos, pode aumentar também as chances de derrame, doenças cardiovasculares e mortalidade em geral. O teste de hemoglobina glicada mede o nível de glicose depositado nos glóbulos vermelhos do sangue nos últimos 3 meses. No estudo americano, o aumento nos níveis de hemoglobina glicada foi associado com maior risco de diabetes, doença cardiovascular e mortalidade em geral. Taxas de hemoglobina glicada entre 5% e 5,5% foram consideradas normais. O aumento a partir disso eleva o risco de diabetes e taxas acima de 6,5% sinalizam a doença. O resultado dessa pesquisa apareceu pouco tempo após a publicação das novas recomendações da Associação Americana de Diabetes, feitas em janeiro, que incluem pela primeira vez a recomendação do teste de hemoglobina glicada para diagnóstico do diabetes e para identificar pessoas com risco de desenvolver a doença no futuro. O Jornal Diabetes News fica por aqui. Lembrando que você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, participar do nosso chat ou da nossa enquete.
Continue conosco. A NAD, a sua saúde, é a nossa meta. GlaxoSmithKline, seu compromisso com o diabetes é de ativar pesquisas para ajudar a conter a explosão do diabetes mellitus tipo 2 e de suas complicações. Esse compromisso, GlaxoSmithKline, se estende além do simples desenvolvimento de novos medicamentos e seus investimentos com significativos avanços científicos para o diabetes e diversas áreas pesquisadas. Muitos estudos de larga escala estão em andamento, visando proporcionar um horizonte mais amplo para as possibilidades de tratamento e evidências de modificação quanto ao prognóstico e progressão do diabetes. Visite nosso site www.gsk.com.br e para maiores informações, ligue para nós 0800 701 2233. Repetindo, 0800 701 2233. GlaxoSmithKline. Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar algumas coisas importantes e que as pessoas não dão muita atenção, mas são vitais para o nosso dia a dia. O primeiro ponto é o seguinte, saber que se Deus nos fez com cerca de 650 músculos, cerca de 203 ossos, é para que a gente se movimente e utilize esses músculos. No aspecto específico do diabetes, quanto mais músculos utilizados, quanto mais atividade sendo feita, mais se gasta energia e, consequentemente, mais utiliza açúcar. A consequência disso é o quê? É abaixar a glicemia sanguínea. Vamos falar de 3 pontos importantes, que são o seguinte: a diferença entre atividade física, exercício e esporte. Primeiro, atividade física. Atividade física é todo o movimento que a gente faz sem nenhum fim objetivo. Então é muito importante o quê? Fazer uma caminhada no dia a dia, lavar a louça, você lavar o seu carro, você conseguir otimizar o seu dia a dia, amarrando o sapato, limpando a sua casa, você se movimentando no seu jardim, você ao invés de pegar a escada rolante, você pega uma escada comum, ao invés de você usar elevador, usa a escada, ao invés de você ir até a padaria de carro, você utiliza o seu tênis e faz uma caminhada. Então, a atividade física, tá certo? Ela tem uma função muito importante, que é o quê? É fazer com que você se estimule, você saia do sedentarismo. Então, sair do sedentarismo, o que é? É você se ocupar e utilizar o mínimo possível controles remotos, utilizar o mínimo possível micro-ondas, utilizar o mínimo possível recursos da tecnologia, que por um lado são boas, mas por outro, elas te eliminam a possibilidade de fazer uma atividade física. O outro é o exercício. O exercício já tem uma conotação de 2 pontos. É duração e intensidade. Então você faz alguma coisa mais dirigida, alguma coisa mais específica, com uma orientação de um profissional de educação física, onde você vai utilizar outros grupos musculares, você vai ter algumas funções do organismo serem utilizadas com mais eficiência, como a função cardiorrespiratória, a função cardíaca. Você vai ter uma estimulação maior da musculatura, das articulações do corpo. Grupos musculares que você não estava utilizando antes, ou que você não conhecia, você começa a utilizar. Você vai fazer alguns alongamentos. E, em cima disso, você vai estar se beneficiando com uma condição física bem melhor. Porém, detalhe, ela tem um fim de qualidade de vida, o objetivo dela. E o outro aspecto é o esporte. Então, muita gente confunde o esporte com a atividade física. O esporte, ele tem um fim e um objetivo de ganho ou perda.
Você tem que ter uma habilidade para aquele esporte, seja futebol, vôlei, squash, não importa. E o grande problema é você querer começar a se movimentar através de um esporte. Se a gente for analisar, a habilidade para um esporte é um número pequeno de pessoas que tem. Se nós formos analisar, quantas pessoas jogam bem futebol, jogam bem vôlei ou basquete. E aí é o grande problema, que é uma conotação que está se dando e está tentando mudar, que é fazer com que a atividade